quero falar um pouquinho sobre essa pergunta que eu deixei, que vocês responderam, a opinião de vocês. É a pergunta que eu deixei sobre se você confia ou não nos sentidos e se age ou não baseado nos sentidos, que eu vou botar aqui para lembrar qual foi a pergunta. Eu vou dar uns exemplos. No final, eu vou explicar a diferença entre confiar nos nossos sentimentos e confiar em nós mesmos, certo? Na hora de tomar decisões, por exemplo, eu atendi pessoas que moraram aqui, brasileira que morou aqui na Holanda e, segundo ela, quando ela estava aqui, que teve que enfrentar o idioma, enfim, ela falou assim, eu senti que eu tinha que voltar para o Brasil, Rô. Na época que eu fui, eu senti que eu tinha que voltar. Quando eu cheguei aqui de volta no Brasil, eu me arrependi completamente. Até hoje, me arrependi muito porque voltei. É um exemplo, tá? Dos sentimentos influenciando nossas decisões. Quando eu entrei, me cadastrei no último site de relacionamento, que foi aonde eu encontrei o meu marido lindo, maravilhoso, meu príncipe, né? Quando eu entrei nesse site, eu me lembro, gente, claramente, porque na hora que a gente entra no site, várias pessoas falam com a gente. E eu me lembro dos homens que mandaram foto para mim. Ao contrário dele, porque ele não entrou no site atrás de relacionamento. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero dizer é o seguinte, eu me lembro de quando eu vi várias fotos de vários homens, uns 5 homens mais ou menos. E eu lembro do que, o primeiro pensamento que veio quando eu olhei para a foto do meu marido, olhe só, presta atenção. Eu olhei para a foto do meu marido, que eu não conhecia na época, né? Todos eram estranhos. Para a foto dele, eu pensei, só não vai ser esse. Foi o primeiro pensamento que veio. E veja como eu estava enganada. Quão enganado foi esse sentimento? E aí, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nossos sentidos, nossos sentimentos são enganosos. Tem um provérbio que eu escrevi aqui que diz assim: enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então ele diz aqui, né? O profeta diz que o nosso coração é enganoso. Aí você pode perguntar assim, Rô, mas e a questão da intuição? A gente não tem que prestar atenção na intuição? Bom, aí agora eu vou explicar a você a diferença, ok? Confiar em mim, vou explicar a diferença, tá? Confiar em mim significa eu agir, seja qual for o resultado. Seja qual for o resultado, eu vou agir. Eu vou começar um novo relacionamento, por exemplo, né? Eu vou começar um novo relacionamento, vou dizer sim para essa nova experiência, sim, vou me abrir para essa possibilidade, essa nova experiência de reconstruir minha carreira, seja qual for o resultado lá na frente. Mas eu vou tentar, entende? Então, quando eu digo que eu confio em mim para agir, seja qual for o resultado. Isso significa confiar em nós. Porém, confiar nos sentidos, confiar nos sentimentos, sempre tem que ser questionado. Esse sentimento seu, esse sentido, essa intuição, geralmente está baseada em medo. Por quê? Porque o que a gente interpreta como sendo nossos sentimentos, que a gente deve confiar, tudo isso está dentro da gente.
vai depender sempre dos processos internos que a gente carrega, dos traumas passados, das experiências que a gente sofreu, entende? É por isso que na hora que eu vi exatamente o homem que ia trazer felicidade e ia somar tanto na minha vida, eu falei, não vai ser esse. Por quê? Por causa do medo que dominava no meu coração. Tudo que é novo na nossa vida vai trazer, o cérebro vai receber duas mensagens: luta ou fuga. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Geralmente, nosso inconsciente, ele vai dizer pra gente fugir. Entende? Porque é que a gente tem que aprender a identificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que estão ocultos da gente. Sabe? Faz toda a diferença entre a vida que você leva e a vida que você gostaria de levar. A diferença é só essa. É o que está dominando você, mas está invisível. Entende? É o medo, é a fuga. E junto com a fuga vem o quê? Vem as desculpas. Vou ler uma frase para você que eu encontrei, mas estava sem a autoria. Vou ler assim mesmo, preste atenção, tá? Quando os sentimentos são reconhecidos e compreendidos, a relação conosco e com os outros é facilitada. Os nossos sentimentos precisam ser reconhecidos. Tudo que você gostaria de ter, interpreta que faltou, que está faltando na sua vida, como eu queria, e fica suspirando, você está aí nesse lugar por causa dos seus próprios pensamentos. É a gente mesmo que se coloca no lugar onde está, entende? Só que a gente se coloca nesse lugar por causa do medo e fica assim, ó, assim olhando para o céu, lamentando, entende? Esperando uma solução de fora. Olha esse exemplo aqui do quão perigoso é a gente acreditar nos nossos sentimentos. Essa imagem que você está vendo aqui, o lápis, ele está inteiro. Mas, quando a gente vê o mesmo lápis inteiro, retinho, dentro da água, a gente vê ele partido. Entende? Conosco acontece a mesma coisa. Toda vez que o nosso cérebro reconhece algo novo, a gente vai receber dois estímulos: luta ou fuga. Você que pensa em recomeçar um relacionamento, começar um relacionamento com outra pessoa, reconstruir sua vida amorosa, qual é dessas duas mensagens que você vai deixar dominar? Qual desses dois movimentos, qual desses dois estímulos você vai aceitar e adotar? Você vai lutar ou você vai fugir?